E o Paulo Borrachinha, hein, pessoal? Paulo Borrachinha é aquele tipo de lutador que você não tem mais certeza do que vai acontecer com ele, mesmo com o UFC anunciando uma luta para ele. Por quê? Originalmente, o Paulo Borrachinha está ainda previsto para lutar com o Ikran Aliskerov no UFC 291, em julho. Porém, recentemente, o Kemp do Ikran Aliskerov informou que essa luta não vai acontecer e que o Paulo Borrachinha será substituído pelo Roman Dolidze. E aí, o Paulo Borrachinha pode, segundo o Igor Melotto, lutar com o Khamzat Chimaev lá em outubro em Abu Dhabi. Mas não se sabe ao certo o que vai acontecer. Tudo é especulado, mas o problema é esse. Originalmente era uma luta e, quando tudo parecia certo e se aproximando dessa data de luta para o Paulo Borrachinha, mudou tudo. Parece que, de fato, essa luta Paulo Borrachinha e Ikran Aliskerov não vai mais ocorrer. Mas, antes que a galera critique, e que eu acho que já ficou muito tarde para isso, porque a galera desceu a lenha no Paulo Borrachinha, por isso a gente esperou para soltar um vídeo sobre o Paulo Borrachinha, para não ser precipitados quanto ao futuro do atleta, uma definição. E, ao que parece agora, o Paulo Borrachinha está ligado a uma luta com o Khamzat Chimaev, que, se de fato acontecer, eu fico feliz. Porque todo mundo sabe que uma luta Paulo Borrachinha e Ikran Aliskerov não fazia sentido algum. Mas não fazia sentido algum e seria até pior para o Paulo Borrachinha, que, quando a UFC anunciou essa luta, todo mundo estranhou. Ué, como que o Paulo Borrachinha, um ex-desafiante ao título, ia aceitar enfrentar o Ikran Aliskerov justamente na primeira luta de sua renovação de contrato com o UFC, e sendo que o Aliskerov vai para a sua segunda luta no UFC? É discrepante, não combina. E, por outro lado, uma luta Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev é outro esquema. É outro esquema, muito midiática e, além de ter a animosidade entre o Paulo Borrachinha e o Khamzat Chimaev, é uma luta que coloca dois lutadores populares frente a frente e com a possibilidade de tornar o vencedor um possível desafiante ao título do peso médio do UFC. Quem não sabe, o Paulo Borrachinha e o Khamzat Chimaev são desafetos. Eles quase saíram na mão lá no UFC Performance Institute e, desde então, eles não pararam mais de se provocar. E sempre teve essa especulação de que o Paulo Borrachinha lutaria com o Khamzat Chimaev, porque tanto o Borrachinha quer essa luta com o Chimaev, quanto o Chimaev também quer essa luta com o Borrachinha. Mas, como são dois lutadores muito difíceis de você ver em ação, por mais que sejam muito bons, com estilos de luta muito empolgantes e legais de se assistir, para você convencer o Paulo Borrachinha e o Khamzat Chimaev de atuar, é uma das tarefas mais complicadas que o UFC tem. Mas, ao que tudo indica, lembrando, não está confirmado, tudo se encaminha para isso, que essa luta ocorra em outubro em Abu Dhabi, na casa do Khamzat Chimaev. O Paulo Borrachinha está quieto em suas redes sociais, mas ele vem dando indícios de que, sim, é essa luta com o Khamzat Chimaev que vai ocorrer em outubro. Ou seja, o Paulo Borrachinha lutaria em julho com o Ikran Aliskerov, mas está agora sendo vinculado a essa grande luta muito maior com o Khamzat Chimaev em outubro. A gente ainda não confirma, mas são rumores fortes que o próprio Paulo Borrachinha dá a entender. E o Khamzat Chimaev já também dá a entender que o seu retorno à ação será em outubro, lá em Abu Dhabi. Como é um grande lutador, não só no UFC, principalmente lá em Abu Dhabi, ele tem a sua importância, o seu peso para tornar aquele evento grandioso. Se terá Khamzat Chimaev, também terá uma luta grandiosa para ele. E o Paulo Borrachinha justamente combina com isso, porque é um lutador popular,
rival do Khamzat Chimaev, e é uma luta que no peso médio será a estreia do Khamzat Chimaev e vai colocar o vencedor muito bem nessa divisão, seja o Paulo Borrachinha ou o Khamzat Chimaev. Então, é isso. O UFC deve fazer um anúncio grande daqueles especiais que o Dana White faz e nele essa oportunidade aqui, essa luta do Paulo Borrachinha deve ser um dos anúncios. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa troca do Paulo Borrachinha, que ia enfrentar o Ikran Aliskerov, para agora o Paulo Borrachinha lutar com o Khamzat Chimaev? Parece que agora vai, hein? Será que essa luta, de fato, vai ser anunciada pelo Dana White? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.